E hoje o nosso convidado no Bom Dia Cenário News é o deputado federal Rodrigo Gambale. A participação dele acontece em meio a uma grande repercussão nacional após o caso do vídeo do influenciador Felca, que resultou em uma investigação de adultização de menores e culminou na prisão do influenciador Ítalo Santos e do seu marido. Nesse contexto, o deputado apresentou o projeto de lei 537 de 2024, que propõe o fortalecimento de inteligências policiais na prevenção, investigação e prevenção de crimes cometidos pela internet, especialmente os que envolvem aliciamento, violência extrema e que tem grande impacto social, que ele quer batizar de Lei Felca. O projeto também prevê o direcionamento de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações especiais de combate a crimes cibernéticos, E é sobre esse tema urgente, que nós vamos conversar com ele agora, o deputado federal Rodrigo Gambale. Bom dia, deputado. Bom dia, Jair. Seja bem-vindo. Prazer. Antes de mais nada, um bom dia para quem assiste. Já quero dar as condolências para você, para sua família, por conta da sua vovó que faleceu no último sexta para sábado. Meus sentimentos. Obrigado, Jair. Obrigado por ter ido até o velório lá no sábado, Mas a minha avó, eu costumo dizer, era uma pessoa de muita luz, uma pessoa que deixou muito aprendizado, deixou uma lição de entrega de amor ao próximo aqui na cidade. Eu acredito que ela era a pessoa mais antiga nascida em Ferraz, viva, 104 anos. Até os 104 anos, faria 105 anos dia 16 de novembro. Mas eu costumo dizer o seguinte, que com a vida principalmente da minha avó, como a do meu avô Guerino Gambale também, que viveu até os 99 anos, meu avô Justino Vieira, que viveu também até os 98 anos, essas pessoas são pessoas de luz, são pessoas que a gente não pode se debruçar e chorar sobre a morte, mas sim celebrar e comemorar a vida que eles tiveram, Porque a quantidade de ensinamentos que eles deixaram aqui para nós, principalmente aqui na cidade, foi algo, e da minha família, Porque a minha mãe, ela tinha 3 empregos quando eu nasci. Ela dava aula no SESI, dava aula na Escola Vila Santo Antônio, que a gente sempre apelidou de Vila Santo Antônio, mas é Alfredo Frois Neto, e também no Camilo Castelo Branco, em Itaquera. Então ela saía de casa por volta das 6 da manhã, retornava às 11h30 da noite. E aí ela só parou na faculdade, no Camilo Castelo Branco, porque quando ela ficava comigo de final de semana, eu não olhava para ela. Então quem me criou, eu ficava com raiva, Criança, porque eu queria que a mãe estivesse perto. E quem me criou, então, foi sempre minha avó. A minha avó, meu pai também sempre trabalhando. Meu pai trabalhava no comércio de molduras, quadros, então ele viajava muito para fazer as vendas. Depois que ele entrou para o comércio de restaurante, mas a minha avó que acabou criando eu desde recém-nascido. Então a gente tem uma empatia, um carinho, um amor muito grande por ela, e quando a gente chora de saudade, Claro. Mas a gente tem que celebrar a vida dela, com 104 anos de história, de vida aí, muita gente, ela tocou e impactou a vida de muita gente aqui na cidade de Ferraz. Tá certo. Deputado, vamos começar falando então sobre o seu projeto. Qual foi a principal motivação para o senhor apresentar esse projeto de lei, considerando que ele foi protocolado antes de toda essa polêmica, foi o ano passado? De onde veio essa intenção de você criar esse projeto? Jair, eu tenho trabalhado dentro da Câmara para atender o máximo de pessoas possíveis, Então, o que eu tenho feito de trabalho? Eu tenho trabalhado sobre alguns pilares. Quais são esses pilares? Causa animal. Por que causa animal? Porque causa animal, quando você investe em causa animal, por exemplo, castração, quando você investe em saúde animal, você tira animais da rua. Quando você tira animais da rua, você está investindo em saúde pública. E por que você está investindo em saúde pública? Porque, de acordo com os últimos dados da saúde, das agências de vigilância sanitária, a gente, da OMS, eu estava tentando lembrar o nome, Organização Mundial de Saúde, mais de 62% das doenças que dão nos seres humanos, elas são derivadas de doenças zoonóticas. Então, quando a gente fala que a cada R$1 investido em saneamento básico, você economiza 4 em saúde. Por quê? A pessoa, se ela não ficar exposta aos córregos, ela ter saneamento básico aonde ela vive, é natural que ela não vá parar no hospital. É natural que ela vai ter mais saúde. Então, se você tira animais da rua, se você trata animais para que eles não fiquem doentes, eles são os maiores vetores de transmissão de doenças nos seres humanos. Então, você investindo em causa animal, você está investindo em saúde. E principalmente, Jair, se você for levar em consideração, o primeiro IBGE feito lá em 1960, a gente tinha uma estimativa e uma expectativa de nascimento de filhos por casal. De cada casal geravam, em média, 6,3 filhos.
Então, cada casal em 1960 tinha 6,3 filhos por casal. Hoje em dia, se você puxar o IBGE de hoje, baixou para 1,5, cravado, 1,50. Então, nós reduzimos muito a quantidade de crianças nas casas. Hoje, se você levar em consideração também dados de IBGE, nós temos 49 milhões de casais no Brasil. Se cada casal tiver 1,5 filho, então nós temos aproximadamente ali 72, 73 milhões de crianças. E pesquisas feitas por entidades animais, de causa animal, mostram que nós temos de cães e gatos apenas, excluindo os outros pets, dentro de lares brasileiros, dentro de lares, não falando de rua, 84 milhões de animais. Então nós temos mais animais dentro de casa, entre cães e gatos, do que crianças. E crianças, a gente também tem um projeto muito forte, que é trabalhar no combate à violência, é trabalhar em leis mais duras do ECA. Agora trabalhando com esse projeto que nós vamos ajudar, que foi lançado desde o ano passado por mim, e vou trabalhar firme para que ele seja aprovado, com o ECA Digital também, que a Câmara vai vir essa semana, para levar tudo que o ECA protege, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, dentro das redes sociais, dentro do ambiente virtual. Então a gente trabalha firme e forte e para que os crimes contra a criança sejam hediondos, como também acontece nos feminicídios. O feminicídio também tem muito projeto nosso e contra a violência da mulher tem muito projeto nosso em Brasília. Então, a violência contra a mulher e a defesa da mulher também é um pilar nosso. Então a gente trabalha, além de saúde, é claro, tem diversos projetos apresentados na área da saúde, mas eu tenho me dedicado para a causa animal, combate à violência e manutenção dos direitos das crianças e principalmente na defesa da mulher. Então se a gente conseguir trabalhar dentro desses 3 pilares de forma mais coerente, mais forte, eu tenho certeza que nosso trabalho vai impactar e muito todos os lares do nosso Brasil. E o que é o projeto 537 de 2024? Ele fortalece o investimento nas polícias especializadas em violências virtuais. Jair, se a gente está levando em consideração o que o Felca falou agora e ele abriu o olho de muitas pessoas que viam que aquilo acontecia debaixo do próprio nariz, só que não enxergava. Que acontecia ao nosso redor, mas a gente não percebe. Eu tenho certeza que muito pai e mãe hoje já está falando, não, eu não vou mais expor meu filho na internet. A gente tem visto ferramentas que pegam crianças, não só crianças e adultos, e aí elas desnudam adultos com a inteligência artificial ou as crianças. Então a criança está ali de forma inocente com roupa, a inteligência artificial vai lá e tira, fazendo com que a mente doentia desses criminosos, pedófilos, elas só aflorem mais e façam com que eles pratiquem mais violência. Então tem uma outra violência alertada também naquele filme Adolescência, se eu não me engano, o nome dele é aquela série da Netflix, que mostra o quê? Mostra que a internet tem sido um ambiente muito perigoso para essas crianças, a dark web, onde a gente não vê, e esse vídeo do Felca, ele expôs que o nosso Instagram aberto, ele tem um sistema de algoritmo que em 5 minutos, quem não assistiu tem que assistir. Esse é um vídeo obrigatório, aquele é uma obra de arte, uma obra-prima do influenciador. Ah, mas eu vi um influenciador falando coisa... Esquece. Para, isso daí chama-se argumento ad hominem. O que a gente faz? A gente quer desqualificar quem está dando a mensagem e ignorando a mensagem passada. Ignora quem está falando, se você tem algum preconceito, mas preste atenção na mensagem. Ignore o mensageiro e preste atenção na mensagem, para você que tem algum tipo de preconceito com ele. Porque a mensagem que ele faz é uma obra-prima, uma obra de arte. Então a gente tem que levar isso muito a sério. Deputado, tem uma questão que alguns deputados estão tentando, juntamente com os outros deputados, em relação a esse tema muito forte, que é a questão de desmonetização das plataformas para adolescentes e crianças. O que você pensa sobre isso? Eu acho que isso é obrigatório e já deveria acontecer. Porque se você for ver, Jair, na plataforma, nas redes sociais, o que dá mais engajamento? Criança e idoso. E a pessoa ali da terceira idade. Quanto mais velhinho, mais idoso mais like gera. E criança principalmente. Então, muitas vezes, os pais acabam acontecendo isso. Tem uma influenciadora famosa que não adianta nem ficar falando o nome. Pô, mas o filho dela doente, correndo risco de vida, todo entubado ali, fazendo vídeo, selfie. Depois o pai também, quando estava em momentos ali cruciais entre vida e morte... Sabe, gente, é uma coisa que a nossa mente hoje, os nossos ideais básicos de preservação, de moral, de ética, parece que estão indo pelo ralo, em troca de like, em troca de dinheiro, em troca de monetização.
Quando que nós deixamos esse lado humano de lado para começar a ficar focado em outras ambições? Sabe, Jair, aliás, isso não é nem ambição, isso é ganância. Porque ambição é algo bom. É quando você se dedica, quando você trabalha, quando você quer ganhar aquilo por merecimento. Agora, ganância é quando você passa por cima de tudo, de todos, para conseguir chegar em algum lugar. Então, eu acho não. Tenho certeza que isso é fantástico, tem que ser proibido. A gente não pode nunca misturar censura com proibições que combatem o anti-lei, né? Que a gente coloca a lei em vigor, que a gente combate a exploração de jovens, de adolescentes, de crianças. Então, as cabeças das nossas crianças hoje, elas estão focadas e voltadas para essa adultização mesmo. A gente não tem mais o foco da criança em brincar, em se divertir. E o que acabou acontecendo com isso, Jair? Os celulares. Eu estava nesse final de semana conversando com o pessoal, inclusive lá no velório da minha avó, que a gente vai vendo os amigos, aí relembrando a infância. Hoje, por exemplo, a criançada, apesar de muito perigoso, né, que a quantidade de motos e carros aumentou muito na rua, mas as crianças não soltam mais pipa. Antigamente, se a nossa mãe não fosse buscar, na tua época, se a tua mãe e teu pai não te fossem buscar na rua, você tinha virado um morador de rua. Verdade. Então eram as nossas mães que buscavam a gente nas ruas, porque a gente não queria voltar embora. A gente tinha 9 horas, 8 horas da manhã pra rua, né, Jair? Se não buscasse nós 9 horas, 10 horas da noite... E tudo se coçando, porque a gente corria no meio dos matos. Exatamente. Hoje não tem mais, sabe por quê? Hoje, aquela interação na tela do celular trocou e substituiu tudo isso. E aí é onde vem o perigo. Que isso vai entrando na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, e a gente vai se perdendo. Então, pais, criança aí de até 3 anos, né, não deixar mais do que 1 hora no celular, caso tenha. Preste atenção se seu filho, quando ele está almoçando, quando você está dando comida para ele, se ele não está focado só no celular, nem prestando atenção naquilo que ele está comendo. Porque amanhã você vai dizer o seguinte, mas meu filho não dá atenção para mim. Claro, você focou com que ele crescesse e aprendesse que o celular era o mundo dele, que ele não tinha que se dividir com outras ações, e agora é a formatação, é a formação do cérebro dele, onde os neurônios estão ligados de como que ele vai se moldar. É esse caráter que você vai ensinar para o seu filho. Você quer um filho que fique bitolado ali 100% no celular, não praticar um esporte, não sair para ir num parque, não brincar na rua, não ter vida social. E aí você quer que do nada ele passe a ser uma pessoa comunicativa, extrovertida. Não, a cultura dele foi voltada para o contrário. Para ele conversar com as pessoas só via tela, só via aparelho. Então esse mundo aí é o que você está querendo que o seu filho vivencie? Mas só o meu filho não vai mudar o mundo. Claro que vai. O mundo é mudado geralmente por uma pessoa que acaba arrastando um coletivo. Só que nós estamos vivendo uma coletivação, um coletivo de crianças fazendo o contrário. Todo o coletivo nosso está focado hoje no celular. Porque ao invés de educar, é muito mais fácil deixar no celular. Aí sempre vai ter o argumento, não, mas é porque eu tenho que trabalhar, tenho que fazer jornada dupla. Então... Mas e quando está junto? Você está fazendo o quê? Como é que você está criando? Como é que você está dando o conceito de educação e caráter para o teu filho? Então, muitas vezes a gente para avaliar por esse prisma. Claro, tem situações que são bem dificultosas, mas o momento que a gente está juntos, como é que nós estamos dando lição? Como é que nós estamos dando esse exemplo? Para a gente finalizar essa pauta aqui, deputado, nós estamos falei no primeiro bloco, né, em relação à regulação das mídias, das redes sociais, do governo federal. Você tem acompanhado, eu sei que você participou muito sobre isso. Como é que está esse projeto na prática? Qual que é a sua visão sobre isso? Ô Jair, agora vai ter quarta-feira, 9 horas, não sei se às 9 ou 8 horas da manhã, um evento na Câmara chamado Comissão Geral, que é uma comissão, o que acontece? Vai ser no plenário principal, raras vezes acontece isso, onde os partidos indicam pessoas especialistas no tema, né? Pessoas especialistas no tema, e os deputados também usam lá o plenário para debater sobre o tema. Então, esses convidados, a gente está indicando
a Ana Carolina Oliveira, que é a vereadora segunda mais votada bem votada da capital, mãe da Isabela Nardoni, e eu estou indicando também a Sheili, que é uma pessoa que dentro das redes ela faz esse trabalho de forma constante do Felca. Então ela estará lá na quarta-feira. E a gente está indicando também um juiz, não lembro se ele é juiz ou procurador, porque não foi indicação minha, lá da Paraíba, indicado pelo Rui Carneiro. São as 3 pessoas que o Partido Podemos está indicando para fazer uso da palavra e trazer ideias no dia dessa comissão geral. Passada a comissão geral, que ocorrerá na quarta-feira, nós instalaremos um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho com 15 ou 16 integrantes da Câmara, onde os deputados eles farão o quê? Eles farão um grupo específico para estudos, farão visitas em locais técnicos especializados no combate, tanto nas polícias, para fazer uma formatação de um projeto de lei global, juntar as ideias de tudo que foi apresentado dentro da Câmara, provavelmente esse meu projeto vai ser incluso, e pegar um projeto global da Câmara e fazer um projeto que alcance todos os pilares de sustentação do ECA e principalmente no ambiente virtual. O ECA Digital provavelmente será aprovado, que, se eu não me engano, é um projeto de lei do senador Alessandro, do Sergipe, e o presidente da Câmara já disse que vai acelerar a urgência dele para que se aprove em plenário, e nós vamos fazer um projeto bem coletivo, porque também não adianta, Jair, fazer a toque de caixa e a coisa sair torta. Então, o ideal é o quê? É que a gente una os melhores projetos, monte esse grupo de trabalho que deve levar de 5 a 6 meses, e aí a Câmara aprove um projeto coletivo, de ideias coletivas, de muito estudo, de muita pesquisa, e chegue num formato onde atenda muito os deveres, direitos e principalmente a defesa da criança e do adolescente. Você ainda é o líder do Continuo até março, até fevereiro do ano que vem. Como que está sendo os trabalhos até então? Jair, eu costumo dizer o seguinte para quem me pergunta, o que é fazer parte da liderança de um partido num Congresso Nacional? Se eu juntar os 4 anos meus de deputado estaduais e os meus 2 anos e meio de deputado federal, não dá o tamanho da experiência que eu estou vivenciando hoje como líder da bancada do meu partido em Brasília. Até porque são 513 deputados. É muito deputado, são muitos deputados para ficar o presidente da Câmara, o governo conversando. Então ele foca o quê? Naqueles 15, 16, 17 líderes, e tudo é passado para ele, mas exige uma responsabilidade muito grande. As pessoas falam, Rodrigo, mas nesse ano aqui, esses 6 meses aí, você está um pouco sumido da cidade. Não é que eu estou sumido da cidade, eu estou vivendo praticamente em Brasília. Antigamente eu ia para Brasília na terça de manhã e voltava na quinta de manhã. Agora eu tenho ido de segunda e voltado geralmente na sexta. Porque, além de todos os compromissos que a gente tem, e tudo que acontece no Brasil é passado para os líderes, a gente ter as reuniões de líderes, muitas vezes às terças e às quintas também, ou geralmente, a maioria das vezes, nas quintas-feiras, você ainda tem que repassar e cuidar de tudo dos deputados dentro da bancada. Então, tudo que o deputado tem como prioridade, de projeto de lei dele, de acertos que tem, ajustes para fazer, composições, eles transmitem ao líder para o líder levar até a Câmara, o governo, enfim. Então a gente tem que atuar de forma ampla para todos. Tem gente no meu partido que é de extrema oposição e tem gente que é muito de base e tem aqueles que têm uma maior independência. E a gente na liderança tem que ter um entendimento do quê? De que cada mandato que existe hoje no Brasil, na Câmara, ele tem uma representatividade. Então lá nós representamos 1/513 da população. Por isso que você vê deputado de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é gosto, de tudo quanto é trabalho, de tudo quanto é etnia, porque isso significa representatividade. E se ele está lá eleito, sentado naquela cadeira, é porque ele representa uma parte da população que quer ser ouvida e quer ter aquela representatividade. E nós, na liderança, Jair, precisamos agir como? De forma imparcial, de forma receptiva e sempre transmitir e fazer o melhor do que a gente pode fazer. Então eu estou muito feliz disso. É só uma pena que culminou juntamente com o nascimento da minha nova filhinha, né? Verdade. Que ela está aí vai para 3 meses de idade. Então eu acabo me ausentando muito por isso, mas eu sei que tem um objetivo maior e quando eu entrei na política, minha esposa entendeu, a Juliana entendeu, que a minha família não é só aquela que eu tenho constituída dentro de casa, mas são todas as pessoas que eu represento e as pessoas que eu luto. Tá certo. Para a gente ir finalizando, deputado, eu tenho percebido, acompanhado bastante das suas redes sociais,
Com tudo isso, você ainda está em pré-campanha agora para sua reeleição de deputado federal. Você vem para a reeleição de deputado federal, essa é a primeira pergunta. E eu tenho percebido também que você tem recebido em Brasília diversas lideranças de diversas cidades. Hoje o seu trabalho como deputado federal está mais ou menos em quantas cidades hoje, deputado? Jair, ó, eu posso te dizer o seguinte, na outra eleição, pode falar um pouquinho da eleição? Pode, claro. Na outra eleição eu tive um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque eu vim de deputado estadual. Eu saí pelo PSL. Então, muito voto que eu tive não foi voto do trabalho do Rodrigo Gambale, foi por estar no 17 naquele momento. Claro. Tá? Eu deixo muito claro, e já falei para você em outras entrevistas, pelo trabalho que eu tinha medido, eu esperava em torno de 45 mil votos. Que no PSL eu entrei o Bolsonaro veio depois em dezembro, mas eu já estava no PSL desde março. Aquilo que eu percebi é que com 40 mil, 35 mil votos dava para estar dentro. Então foi o trabalho que eu fiz. Eu fiz praticamente o dobro de voto, porque eu sei da facilidade que teve para pedir o voto. Só que eu vim de estadual para federal. E aí eu vim pelo Podemos. E no Podemos você não tinha aquela onda, aquele tsunami te arrastando. Então, essa onda, esse tsunami arrastou as pessoas do PT e do PL, que são os partidos mais de ponta e que movem mais paixões, né? Eu fiz uma defesa, inclusive, do presidente Hugo Mota. Eu falei o seguinte para ele, falei, presidente, é muito fácil você fazer defesa sobre extremos, porque os extremos despertam paixão. Difícil é você fazer defesa sobre o justo. Tá? Então, o que acontece? A gente foi numa candidatura onde nós tivemos que buscar o voto próprio. E todos os prefeitos que procuravam minha ajuda lá na Assembleia Legislativa, eles iam no intuito de um deputado estadual. Eles não iam no parâmetro de um deputado federal. Agora eu tive que reinventar os meus votos. Então, dos 87 mil votos que eu tive, eu acredito que eu tive 40, 45 mil. Eu tive que ir buscar esses votos novos. Então, foi uma eleição completamente construída, reconstruída. Fiz 108.209 votos. Agora você pergunta para mim, como é que você acha que está o seu trabalho nas cidades? Desses 108.209, se você perguntar para mim, o que perdeu? Não vejo que nós perdemos nada. Tem algumas pessoas que foram renovadas dentro do processo, mas a gente tinha duas prefeituras, Ferraz de Vasconcelos, que eu apoiei, e Santa Isabel. Santa Isabel se reelegeu com votação histórica. São 15 vereadores lá. Na época, um vereador apenas me apoiou. Hoje tem 13 na base de apoio. Foram 7 agora, semana passada, e hoje estão indo mais 6. Fica lá no meu apartamento, inclusive. Então, tenho feito uma tour com eles. O prefeito foi há 2 semanas atrás. Ferraz, a Priscila se elegeu com 31.944 votos, nessa outra 51.200. E nós fizemos mais 7 prefeituras só dentro do Podemos. Só dentro do Podemos, do nosso time da casa. Então, de 2 prefeituras passamos para 9, por prefeitos eleitos pelo nosso projeto. E a gente conseguiu ampliar de mais prefeitos que falam que hoje, que tem um trabalho, que apoiam a nossa candidatura para deputado federal, mais uns 6 a 7. Então, de prefeitos com mandato, nós temos em torno de 15, 16 prefeitos. E ainda, Jair, nessa fase da eleição de 2022, eu nem tinha começado a trabalhar. Eu comecei a fazer campanha em fevereiro, março do ano. E agora a gente já sabe quem realmente entrega voto, quem é do trabalho e quem não entrega. No nosso time, a gente tem hoje uma consolidação. Então, dito isso, eu acredito que pelo menos 40%, 50% do nosso volume, ele deve aumentar. Certeza. Tá? Na última eleição, ninguém que fez 100 mil votos ficou de fora. Só abaixo de 99 mil votos. Nós fizemos 108.209. A regra de 2026 para a eleição do ano que vem é exatamente a mesma de 2022. Não muda nada. Porque mudou-se a regra em 22, a de 24 já funcionou, que você viu que todo mundo deu uma subida, uma ampliada de voto. Então eu acredito que vai ficar dentro desse mesmo parâmetro de 100 mil, 110 mil votos, mas a gente vai fazer um trabalho para ter uma ampliação. Você acredita que vai aumentar de 40% a 50% a mais dos votos que você teve na última? Eu acredito que no mínimo. No mínimo, né? No mínimo. Então, eu falo isso não por soberba, mas sim por volume de trabalho, por volume de tempo, por volume de dedicação e por prova nas urnas do que nós já comprovamos. E agora em Ferraz, posso falar um pouquinho? Pode, claro. A próxima pergunta mesmo. Tá, então pode ir que aí eu te respondo. Não, é isso mesmo. Fala sobre Ferraz. Então, sobre Ferraz, o que eu quero dizer, Jair? Eu até queria fazer um exercício contigo. Por exemplo, você se recorda de algum prefeito que entregou um melhor segundo mandato do que um primeiro? Não.
Dificilmente, Não, né? não teve. Porque ele faz um bom primeiro mandato, Depois, justamente depois ele não vai para a reeleição novamente. Então aí o trabalho começa a decair. O que eu quero te dizer? Em 4 anos, nós conseguimos com a Priscila um investimento de 198 milhões de reais. Entre FUMEF, entre emendas, entre projetos que a gente acertou da Secretaria de Desenvolvimento Regional. O Pedro Paulo, que é um excelente secretário, um dos melhores secretários da prefeitura, ele fez um levantamento completo de todos os recursos que entraram. Então, em 4 anos, entrou-se 198 milhões de reais. Ela colocou em 4 anos, não dá nem para falar 4, acho que são 8 vezes mais, que um outro prefeito que ficou 8 anos conseguiu 72, e desses 72 não entrou nem 20. Tá? Não entraram nem 20. Então ela conseguiu 198. Quanto que entra até o ano que vem nos cofres da prefeitura com tudo que nós estamos fazendo de formatação aí de parceria com o governo federal, estadual, projetos que têm recursos? Perto de 700 milhões de reais. Então, o que conseguiu-se em 4 anos, 198 milhões, nós vamos entregar desse ano para o ano que vem 700 milhões em caixa. A Priscila pegou uma prefeitura com 780 milhões em dívida. Ela já deve ter pago aí em torno de 250 milhões. O propósito dela é que ela entregue só o precatório que não dá para pagar, que vai pagando por mês, claro, mas que ela entregue no final do 4º ano o INSS, que tinha 230 milhões de reais de dívidas, 280 milhões, hoje está em 230, que ao final dos 4 anos ela entregue com o INSS zerado. Zerado. Foram 12 anos sem pagar uma parcela sequer. Foram 12 anos dando calote em quem fazia as obras, também não recebia. Foram 12 anos pegando empréstimo consignado de funcionário público e não pagando o banco. E mais de 1.500 funcionários públicos da cidade ficando com nome negativo. Foram 12 anos de atraso de salários de funcionários que trabalhavam. E em Ferraz se pagava por lista de ordem alfabética. Quem tinha o nome com A, B, C, D, E, recebia primeiro. Quem tinha nome lá com Z, com V, com T, com R, com S, recebia lá depois do dia 10, do dia 15, do dia 20 na cidade. Pergunte para qualquer funcionário público, desde quando a Priscila assumiu, se caiu um salário depois do dia 30, ela paga antes. Porque depois do 5º dia útil, ela paga antes do dia 30 do final do mês. Então isso é responsabilidade, isso é coerência com a cidade. Mesmo a cidade sendo tão destruída e tendo, ouça o que eu vou dizer, eu quero que alguém desafie a provar o contrário. Põe na internet, vai procurar, hoje tem chat GPT. Se Ferraz é ou não é a cidade do estado de São Paulo, de todos os municípios de São Paulo. E a gente precisa tirar o parâmetro de 2021, que foi quando a Priscila assumiu, tá? Do estado de São Paulo era a cidade com a maior dívida de todos os 645 municípios. Não em número, né? Porque não tem como ser em número, mas em proporcional do que arrecada. Priscila assume em janeiro de 2021 com 361 milhões de orçamento de arrecadação para 200 mil habitantes, próximo de 200 mil habitantes. E uma dívida confessada de 780 milhões. Por que você está falando 780 milhões, Rodrigo? Não é um número acertado. Porque os precatórios ainda estão caindo judicialmente dos ex-prefeitos que não pagaram. Então, desde quando ela assume em 2021, deve ter entrado mais aí próximo de uns 80 milhões. Tem mais para entrar ainda? Tem. Ano passado entrou mais 14. Tá? Então, e quanto que está o precatório? Depende, porque até 2016 dava-se calote nos fornecedores. Só que tem fornecedor que tomou calote em 2014, mas entrou com ação em 2020. Entendeu? Entendi. Então, mais uns 3, 4 anos pela frente, 4, 5 anos, deve entrar ainda a dívida de precatório. Para você entender, Jair, como que 12 anos de péssimas má administrações poderiam, né, se não tivesse alguém com honradez e com trabalho e dedicação a essa cidade, poderia ter condenado essa cidade pelos próximos 50 anos. Deputado, em cima disso que você disse, não estava na pauta essa pergunta, mas eu quero perguntar... Estou à vontade hoje. Tá à vontade? Estou à vontade. Estava na pauta, mas eu quero perguntar. Você falou desse volume financeiro que a cidade está recebendo através de todas as parcerias, através do seu mandato. Mas a prefeita, a sua irmã, ela fez 3 empréstimos. Teve esse último de 71 milhões de reais que ela fez à cidade. Com todo esse volume financeiro, o empréstimo era assim tão necessário? E eu sou a favor ainda, inclusive, de fazer mais, tá? Por quê? A gente tem que fazer entendimento.
Qual o empréstimo que ela fez agora? Desenvolve São Paulo. A taxa de juros do empréstimo é de 9% ao ano, com 10 anos para pagar. Então, Jair, tem coisas que, por exemplo, na outra vez, no outro empréstimo, cogitaram. Por que está fazendo empréstimo e não fez nada para a saúde? Porque saúde é o que mais os governos liberam. Saúde eu consigo recurso. Agora, recurso para fazer aquilo que foi emprestado, como reforma de praças, como reconstruir todos os becos e vielas da cidade, desassoreação de córregos, desassoreamento de córregos, para fazer tudo o que foi solicitado, você tem uma dificuldade de conseguir recursos de emendas. E quando você pede, ele demora 10 anos para conseguir, até você ter projeto básico aprovado. Tanto prova disso, Jair, por exemplo, quantas vezes você ouviu falar em piscinão na cidade? Quando fizeram um piscinão? Só a Priscila que fez 3. Mostra algum piscinão de combate às enchentes. Você pega o centro de convenções. Ah, mas por que não terminou a obra? Porque não dá. Por que não dá? Porque quando você vem do córrego ali do bombeiro, o córrego vem com essa bitola aqui de passagem de água. Claro. Certo? Aí, ele embaixo do centro de convenções, que a canalização é fechada, não é mais aberta, ela continua assim. Só que ela vai para o córrego Ribeirão Itaim, Jair, que fica ali na linha do trem. Quando chega ali na Avenida Brasil, que ele está passando embaixo do córrego, a bitola do encanamento sai desse tamanho para isso aqui, ó. Aí o que acaba acontecendo? A água não tem pressão para ir. A água volta e ela estoura dentro do centro de convenções. Para quem foi visitar a praça lá antes da Priscila ter feito o reparo, tinha um diâmetro ali, um buraco de uns 10 metros para mais de diâmetro. Era essa água que voltava com violência e entrava ali. Nós conseguimos agora no PAC, deve ser anunciado dentro das 2 próximas semanas. 53 milhões. Como que você sabe que conseguiu? Porque o tanto que nós enchemos o saco, a gente sabe que está com uma grande chance de aprovação. 53 milhões para serviço de drenagem. O que é drenagem? Essa água ir embora daquilo que você não vê de obra por cima da terra, mas sim na parte interna. Por exemplo, na entrada do Vila Cristina, ali na estrada do Paiol, ficava vertendo água toda vez que chovia, porque tinha minas ali embaixo e a água descia e não tinha drenagem. Aí, você fazia o tapa-buraco, uma semana de chuva estourava tudo que a água vinha de baixo para cima. Nós estamos fazendo drenagem em todo o centro da cidade, vai ser contemplada. Então vai acabar de vez com o problema da enchente do centro, do Tenda e principalmente ali da Vila Correia e no ginásio de esportes. Nossa missão é essa, são 53 milhões de reais de investimento do governo federal, onde essas obras terão uma drenagem e um escoamento. Quando você pega o Ribeirão Itaim, que é aquele córrego que tem ali na estação de trem, Jair, você podia até fazer uma matéria lá. Claro. O maior difícil vai ser pular lá dentro. Tem 3 carros, carcaça de carro dentro do córrego. Eu pulo, hein? Você sabe. 3 carros dentro do córrego. O córrego está assoreado com mais de 2 metros de altura. Então tem que fazer uma limpeza. Isso não é barato. Para fazer uma limpeza daquele córrego vai mais de 2 milhões de reais. Porque você tem que fazer o descarte do material, do lodo, você tem que tirar tudo aqueles carros de lá de dentro, você tem que pegar máquinas e ficar passando. É um trabalho gigante, mas será feito. E aí, Jair, com esses recursos que entrarão, que nós estamos trabalhando, eu tenho certeza que a prefeita vai quitar o empréstimo antes da hora. Ela vai quitar antes dela terminar. Ela falou aqui. Então ela está fazendo um empréstimo alongado, mas ela mesma fará a quitação. Ah, Rodrigo, mas qual é a prova disso? A prova é que o do Banco do Brasil era para terminar daqui 2 anos. Terminando agora. Já está terminando, quitado 2 anos de antecedência. Então, aqui tem responsabilidade. O governo dela é um governo que faz pensando nas pessoas que mais precisam. Legal. Então, isso tudo é um coletivo de projetos e ideias que vai entregar uma cidade muito melhor. E em vez da gente entregar, quando eu falo a gente, porque eu me dedico muito a esse mandato, em vez da gente entregar uma cidade endividada, como foi o histórico de Ferraz, por que ninguém se reelege aqui, Jair? Porque nunca tem dinheiro. O Zé Biruta não conseguiu fazer nada, ficou em 4º lugar na reeleição. Ao contrário da Priscila, que quebrou o recorde histórico de voto da cidade, fazendo 56% na reeleição. Tá? Só teve o que usa peruca lá, que conseguiu a reeleição, mas por quê? Não pagou ninguém, não pagava funcionário, não pagava fornecedor, não fazia nada e ficava contando história. Tanto é que depois, quando chegou o segundo ano, o segundo mandato, quando a conta veio cobrado, perceberam que era o maior estelionatário da história da cidade. Foi isso que aconteceu. Agora, olha o da Priscila. Vai ver se atrasa salário, vai ver se é aquele histórico péssimo, negativo que teve para Ferraz.
Não dá nem para comparar. Deputado, já que você está com tempo, deixa eu perguntar em relação... Você falou sobre a sua pré-candidatura, como está essa parceria com o Kaká, você acredita também essa análise que você fez para você, qual que é a sua análise em cima dessa sua dobrada dessa vez com o Kaká? O Kaká lançou-se candidato na última, faltando 5 meses para a eleição. E a gente tem um trabalho de internet muito consolidado que a gente acha que vai... Agora está consolidado porque tem 4 anos de desenvolvimento. Nós descobrimos ele como fazê-lo 3 meses antes da eleição. Esse trabalho foi muito consolidado, testado. Eu acredito que nós vamos multiplicar nos votos que nós tivemos nesse mesmo nicho entre 6 a 8 vezes o resultado que nós tivemos, né? Nesse nicho. O Kaká ele se lançou 5 meses antes da eleição. Ele não era candidato. Aí acabou pegando um vácuo e saiu candidato. Em 5 meses, ele fez 47.055 votos. Agora, e eu dividi votos, né? Eu dividi votos com o Edson da Paiol e dividi votos com ele. O Edson ele criou um caminho, que continua sendo do nosso grupo, mas criou um caminho independente, claro, onde eu vou poder focar todo o trabalho no Kaká. E na outra eleição minha, eu não fiz dobradas. O que é dobrada? Eu entrar na área de um outro deputado estadual para eu conseguir ser conhecido e ir no mesmo material com ele. Nessa eleição aqui, Jair, eu já tenho 5 dobradas consolidadas, onde eu vou conseguir voto na região de outros deputados pelo trabalho que eu estou fazendo ali de entrega de recursos e tal, e fechei parcerias. Então o Kaká tem sido o meu único candidato a deputado onde eu vou focar os meus votos, tá? E eu acredito que ele deva fazer aí, pode anotar, claro, da vez que eu falei ao vivo aqui. Os 60-40 lá do Boulos contra o Ricardo Nunes, e falei da Priscila, que passava dos 50. O Kaká deve fazer na casa aí entre 80 mil a 90, 95 mil votos. Tá certo. E isso não fica fora de nenhum... Na última eleição, ninguém com 55 mil para deputado estadual ficou fora. Tá certo. Se eu não me engano. Deputado, para a gente finalizar, eu sei que vou acelerar um pouquinho, colocar um pouco mais na frente, mas eu queria saber de você sobre toda essa importância desse trabalho, essas parcerias, sobre a cidade em si. Eu vou dar um paralelo com a cidade de Suzano, que na reeleição, ele venceu as eleições da Chiúcha e também, quando ele não pôde ser candidato, ele pôs a mão no Pedro Icha e ganhou com 80% da eleição, porque a cidade entendeu que precisava ter uma sequência. Qual que é a sua visão em relação a esse ponto em Ferraz de Vasconcelos? Porque se já é difícil a reeleição, sucessão é muito mais. Você acredita que a cidade vai entender? E se já tem alguém aí já no seu radar? Ou no radar da prefeita também? Tudo na vida, Jair, nós fazemos por 2 motivações. Ou pelo prazer ou pela dor. Claro. A cidade, ela só teve dor até 4 anos atrás. A cidade não teve momentos de prazer. Não teve momentos que foram construídos pela cidade, pelos administradores, pelos prefeitos. Por mais que tivesse algum momento de prazer com alguma obra, eles foram encobertos pelos momentos de dores que foram causados na cidade. E o que eu tenho certeza? Que ninguém mais vai querer voltar àquele passado sombrio. E as pessoas já sabem quem entrega, quem trabalha, quem dá o melhor, quem gosta e ama essa cidade e quem só tem conversa fiada. Eu quero te dizer o seguinte com a maior tranquilidade. Eu te falei que nós vamos colocar praticamente 4 vezes mais de recursos em um ano do que teve nos outros 4 anos de mandato. Por que não fez antes? Porque antes eu era estadual, porque antes deu para fazer aquilo, eu não tinha tanta experiência, deu para se promover aquilo, e antes a cidade estava toda arrebentada. Porque quando tem dívida na cidade, Jair, não é só a dívida que você tem que quitar. Eu vejo às vezes algum vereador ou outro de oposição, tá reclamando da escola, tá reclamando de asfalto. Claro, 12 anos que não tem uma reforma em escola, 12 anos que o asfalto estava craquelando na cidade e sendo destruído, 12 anos que não se entrega um posto de saúde novo nessa cidade. 12 anos que está tudo parado e sendo deteriorado. Jair, saia da tua casa um dia e deixa sua casa lá 6 meses sem ter ninguém cuidando. Ela se destrói. Começam a quebrar janela, começa a ter destruição, começa a deteriorar. Parece até que é um anjo que vive ali, o anjo do lar, que quando sai... Verdade. As pessoas, quando elas desocupam, quando elas abandonam, até a parte espiritual some do local. E Ferraz estava assim. Ferraz estava assim, estava sem cuidado. Sem... Então tudo... Olha como que estava... Não podemos deixar de lembrar, gente, como é que estava o centro de convenções. Você tinha que fazer uma matéria, você tem que ver que todas as vigas e colunas foram refeitas lá, com viga aí de ferro pesado. Nenhuma viga que tinha sido feita na obra antiga tinha sido
feita de forma adequada. E ainda eu vejo gente falando assim, mas por que gastou isso no centro de convenções? Eu quero te avisar, ô desavisado, existem regras e leis. Se não terminasse o centro de convenções em mais 2 anos, o Tribunal de Contas da União pediria de volta a devolução do valor investido, porque foi um recurso vindo do Ministério que não foi utilizado, foi desviado, foi roubado e não terminado. Teria que devolver hoje, reajustado, 18 milhões de reais. Então você prefere devolver 18 milhões de reais para o Ministério e deixar aquela obra abandonada ou gastar-se 9 e entregar a obra pronta para a população? Não dá para discutir. Você vai discutir como? Com pessoas que pensam ainda do contrário. Era melhor a gente correr e trabalhar para que o Tarcísio fizesse a licitação das casas da Vila São Paulo. E o governo do estado gastou 28 milhões, que a licitação era 38, mas conseguiu com desconto por 28. Ou era melhor, sabe quanto está hoje corrigido para devolver? Para o Ministério da Habitação lá, Ministério das Cidades? 95 milhões é a correção de 2006 para hoje. Se não entregasse a casa da Vila São Paulo, daqui mais 1 ano, 2 anos, a prefeitura ia ter que arcar com 95 milhões pela não prestação do serviço. Então isso é responsabilidade. Você viu em algum momento a Priscila não entregar uma das obras abandonadas da cidade porque achou que fosse enaltecer o ex-prefeito? Nunca. Nosso compromisso, Jair, é com a população. Nosso compromisso é com a cidade. Nosso compromisso é com o povo. Esses que passaram já se foram. Então, quando a gente pega e fala que em 4 anos nós entregamos 198 milhões em investimento e nós vamos colocar só até o ano que vem, o fim do ano que vem, 700, Jair, como não acreditar que o nosso sucessor vai ultrapassar a Priscila e vai ultrapassar 70%, 80%? Isso se tiver concorrência, né? Se tiver algum maluco que for tentar concorrer contra o time que está marcando só gol de placa. Então, enquanto a gente estiver entregando o propósito à população, não é questão de soberba, de arrogância, não. É questão de resultado, pô. É questão de resultado. Jair, tem 2 diferenças entre o gênio e o louco. Aliás, uma diferença entre essas duas, entre o gênio e o louco. Qual que é a diferença entre a genialidade e a loucura? O resultado entregue, meu amigo. Se não der nada certo, você é um louco. Se der certo, se entrega é genialidade. Então, o que a gente quer trazer? A gente quer trazer genialidade para a cidade. É isso que a gente quer trazer para Ferraz. E é o que nós estamos lutando para fazer. Tem nome à altura para substituição? Para quem? Para substituir a sua, porque nem você... Eu acredito que é o seguinte, eu não acho que nome faz nada, porque a partir do momento que você fala sobre um nome... Entendi. Essa pessoa é a primeira a parar de trabalhar, já começa a tratar mal os outros, já começa a achar que ele está eleito. Eu acredito, Jair, num grupo e num projeto de governo. Na hora certa, escolhe. Que esse projeto de governo vai conversar com a população e dizer assim, ó, aqui é a continuidade de tudo que foi entregue até agora. Ali é o risco de Ferraz voltar para antes de 2020. Qual é a sua escolha? E a política, Jair, se você tiver que ficar provando muito ou convencendo muito sobre aquilo que você fez, é porque você não fez nada, amigo. Concordo. Você entendeu? Então, você não precisa ficar convencendo. Muitas vezes, você precisa só tirar a máscara do seu adversário. Porque ele se veste, se fantasia de algo que não é. E a nossa vida está aí, a nossa vida aí é pública, entendeu? Então é isso que a gente quer promover para a população. Por que aquele papo furado todo, quando teve papo furado? Não, que foi uma investigação seríssima, mas que aconteceu em abril do ano passado, não resvalou em nada sobre o governo. Porque nós somos da cidade, as pessoas conhecem que nós crescemos, nascemos na Santos Dumont, 1370, vivemos aqui, conhecem nossa família. Aí o pessoal sabe do nosso histórico. A gente não voltou de paraquedas aqui sem ninguém conhecer. Então, Jair, é muito diferente. Tudo que bate do passado não pega porque todo mundo conhece o nosso histórico. Todo mundo conhece eu e a Priscila. Agora, o nosso histórico está sendo provado na vida presente, do que nós estamos entregando. Então isso aí não está caindo do céu. O Zé Biruta não foi um bom prefeito? Não, porque ele também não quis, eu acho, né? Deixou muita coisa de lado. Mas talvez ele não quisesse se arriscar de fazer licitação, de ficar... E ele preferiu só ficar pagando conta. Só que ele pagou na época tinha 700 milhões que foi entrando, ele pagou 113. A Priscila, em 4 anos, pagou perto de 250.
Então é uma diferença muito grande também do volume que o Zé Biruta pagou de conta, porque a Priscila pagou de conta. É infinitamente maior o que a Priscila pagou. Ela dobrou ele, mais do que dobrou o valor dele. Isso aí é público, tá? Isso aí no portal da transparência tá lá mostrando o quanto teve de investimento em cada setor. Tá certo. Deputado, quero agradecer a sua vinda. Obrigado. Muito obrigado. Nas suas considerações finais, fique à vontade. Quero só agradecer mais uma vez a população de Ferraz de Vasconcelos, do Alto Tietê, que nos acompanha aqui. Dizer que muitas vezes que a gente não consegue estar presente aqui em corpo, né? Está presente aqui na cidade, mas as nossas ações estão. E política, Jair, eu sempre entendi como isso. Você não tem que ter populismo, você tem que ser popular pelas suas entregas. É isso que eu prego como político. Então, a partir do momento que eu estou entregando ações, que eu estou mandando recursos para a cidade, que a gente está fazendo acontecer, é a alegria que nos traz. Olha, teve uma renovação agora de contratos, pode reparar, o centro da cidade está mais limpo, ele está ficando mais cuidado, até o meio do ano aí devem se entregar, até o fim do ano devem se entregar o restante dos ônibus, que a troca foi inteira renovada. Hoje você vê praticamente 75% dos ônibus são novos, está faltando aí mais 12 ônibus para ser entregue dos 48, então vai se renovar 100% das frotas. A gente quer colocar câmera em tudo quanto é rua da cidade, com identificação facial, para a gente diminuir o número de roubos, de furtos na cidade. Queremos investir muito no esporte e lazer. Tivemos eu e a Priscila semana passada com o Arthur Lima, que é o secretário da Casa Civil, pedindo a escola que nós prometemos em campanha, que é a Escola do Futuro, com inglês, com escola bilingue, com inglês, português, ensinar as crianças natação, basquete, diversas modalidades esportivas com centro olímpico dentro da escola. O Recanto, que está em fases finais de reforma. Você vê lá a Vila Olímpica, tá a coisa mais linda, construindo as piscinas aquecidas, que vai ter aula de natação gratuita para a população. A prefeita vai dar, para quem utilizar os espaços de esporte, né, de lazer da cidade, vai ter um projeto que não vai pagar passagem. Então você vai ter uma carteirinha de que usa os projetos e vai ter passagem livre na cidade para você ir em qualquer local onde tiver área esportiva. Então assim, tem muita coisa boa que vai entrar para a cidade. A gente quer resolver o problema das enchentes, a gente quer trabalhar com mais investimentos de comércios grandes e empresas para a nossa cidade de Ferraz, investir mais em asfalto, investir em segurança, investir em iluminação. Até o final do ano deve terminar de iluminar com LED 100% da cidade, iluminar as praças, reformar todas as praças grandes, praças pequenas. Tem muita coisa que vai acontecer em Ferraz que se eu ficar falando aqui, eu vou demorar 2 anos. Mas a gente vai fazer essas entregas e eu quero agradecer para você que continua confiando no nosso trabalho. Continue confiando, porque nós somos daqui, a gente trabalha por Ferraz e a gente vai continuar entregando muito por essa cidade. E nós vamos conseguir muito em breve fazer um comparativo, guardado as devidas proporções, de Ferraz de Vasconcelos com qualquer cidade do Alto Tietê. Vocês vão ver que nenhuma teve um investimento histórico como Ferraz de Vasconcelos terá. Obrigado. Tá certo.